Olá, bom dia a todos os alunos, professores, professoras e a todos que estarão acompanhando a mais uma aula do 7º ano aí do ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Antônio Russo, sou professor aí de geografia de vocês. Então vamos ter aí mais uma aula de geografia e acompanhe na tela qual vai ser o tema da aula de hoje, um tema muito interessante. Então lá, coloca aí na tela, por gentileza. Nós vamos estar falando aí sobre estereótipos na geografia, né? Então, uma interrogação aí que nós vamos trabalhar com vocês, né? O que nós vamos trabalhar hoje? Então, a habilidade aí, a habilidade 1, né, que é avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. A unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Então é interessante aí o assunto e, logicamente, para falar sobre a questão aí de estereótipos, eu chamei a minha amigona aqui do Centro de Mídias, professora de filosofia, Maria Fernanda. Bom dia, Mafê, prazer imenso estar aqui com você. Então vamos lá em frente, então passa a palavra aí para você. Bom dia, Russo, querido, bom dia a todos os estudantes do ensino fundamental. Que satisfação ter recebido o convite para integrar esse momento em que a gente está juntos aqui com todos os estudantes, os professores do 7º ano, com o nosso querido professor Russo de Geografia. A gente vai conversar hoje sobre estereótipos e vai ser uma conversa interdisciplinar linda, tenho certeza. A gente já volta a se encontrar assim que o professor Russo passar para a gente um vídeo, não é isso? É isso aí. Nós vamos ver agora um vídeo, né, que vai falar aí sobre lá no Nordeste, o uso sustentável da água, e depois nós vamos discutir um pouquinho sobre esse vídeo. Então a gente volta aí depois do vídeo. Até mais. Não existia isso aqui, não existia. E eu nunca imaginei que tinha uma nascente aqui, né? Porque a gente passava sempre aqui e a gente não via nada, só terra, soterrado, e não existia. E sempre que eu passava, e ninguém nunca tinha falado, né? E a partir que o projeto veio para aqui, aí a gente ficou sabendo que tinha recuperação de nascente, e eu fiquei pensando, o que é recuperação? O que é uma nascente? Eu não sabia o que era uma nascente. Então, quando veio participar, até eles pegaram meu pai e vieram dizer, não, você fica lá na nascente. E eu disse, não, eu vou ter que acompanhar isso de perto, porque é muito interessante o que é uma nascente. E eles falavam, é 2 pedras jorrando água. Eu disse, não existe, cara, não tem como. E eu tive que ver para crer. Quando eu cheguei, que a gente fez a limpeza da nascente, que foi um processo, sabe, do começo ao fim, tirando lama, tirando tudo, e eu fiquei tipo, e vai chegar aonde? Um poço, vai chegar onde isso? Então, a gente veio, quando eu participei com meu pai, com a minha família participou. Aí a gente veio e foi impressionante quando eu vi as 2 pedras jorrando, saindo água. Eu fiquei maravilhada, essa é a palavra. Fiquei maravilhada e é de grande importância, porque eu acho assim, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria que existia uma nascente que poderia jorrar água de 2 pedras. Então, hoje, para mim, foi uma experiência maravilhosa. E para os meus amigos também. Como eu já falei a eles, eu já trouxe alguns aqui e eles ficaram, nossa, como assim? Como assim tá saindo água de 2 pedras? A gente para comprar um caminhão de água aqui, hoje é a base de 80 a 120 reais. A gente não tem condições para isso. E com uma nascente dessa a gente não vai precisar comprar água, porque ela sempre vai estar jorrando, vai ser uma coisa que não vai parar. Então a gente não vai precisar comprar água fora. Quando teve a limpeza aqui, não tinha quase ninguém. Aí eu falei, não, tá errado isso. Não pode ser assim. Então eu e minha mãe convocou as pessoas, vamos lá, vamos limpar a nascente. E veio todo mundo, e as mulheres, vamos dizer, os machos mesmo. A mulher é uma Maria macho, pegava aqui ó, os baldes de água, jogava. Você ficava assim, impressionante. Nem os homens faziam o que as mulheres faziam. Então eu acho importante que também, porque hoje em dia
tem muito preconceito, a mulher não faz isso, a mulher não faz aquilo. Não, mas a mulher sim, a mulher que está interagindo hoje mais do que o homem, na verdade. Não desmerecendo os homens, mas hoje em dia as mulheres, elas têm mais uma independência, digamos assim. Então é isso aí, pessoal. Eu achei muito interessante esse vídeo quando assisti. Primeiro, pela espontaneidade dela falando, né, que não conhecia a nascente, né, quando apareceu a água, ela olhou e falou assim: nossa, que água! Não, tem água aqui, olha, tudo uma coisa assim espontânea e principalmente, né, a gente tem uma ideia, né, muitas vezes as pessoas têm ideia de que o Nordeste é seco, é totalmente pobre, é árido, e aí vem a questão, que aí eu vou passar a palavra para a professora Maria Fernanda, né? É um estereótipo essa questão da seca do Nordeste? A gente sabemos que tem problemas econômicos e sociais, mas pensar que é só isso, né, não seria um estereótipo, professora? Certamente, aliás, foi tão interessante, né, esse vídeo, porque em uma fala, assim, bem precisa, né, ela trouxe para a gente diversos exemplos de estereótipos. Então, primeiro ela fala para a gente que a ideia que se tem normalmente é a de que no Nordeste tudo é seco. Então, como era inconcebível, como ela não conseguia imaginar que, de repente, de duas águas ali naquele local pudesse brotar água, né? E depois, no finalzinho da fala dela, ela traz algo tão interessante também, porque ela fala assim, olha, o mais legal é que as mulheres participaram ativamente de todo esse processo. Aliás, ela fala assim, as mulheres faziam até mais coisas do que os homens conseguiam fazer, não desmerecendo os homens, mas encontrando também o papel das mulheres nesse processo ali da nascente que ela está narrando para a gente. Essa ideia de que mulher pode fazer menos coisa do que os homens também é um estereótipo, né? Então, a fala dela foi super legal para a gente abrir a nossa aula. Por isso, como a gente vai fazer essa aula sobre estereótipos na geografia, é que eu vim, junto com o meu companheiro Russo, falar um pouquinho de uma disciplina que, pessoal, vocês do 7º ano ainda não têm, mas fiquem atentos, porque quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ter aula de filosofia e vocês vão ter aula de sociologia. Deve ter professores aqui conosco que ministram geografia, filosofia, sociologia também. E aí vocês vão se encantar, gente, com os temas que a gente trata nessas disciplinas. Um dos temas que a gente trata é justamente a questão do estereótipo. E eu acho que alguns de vocês já ouviram essa palavra em algum momento. Por isso que eu quero perguntar para vocês o seguinte, vamos pôr aí na tela, por gentileza? Vamos pensar juntos. Você sabe o que é um estereótipo? E não tem problema nenhum se você não souber, porque hoje nós estamos aqui juntos para aprendermos, beleza? Vamos ver quais ideias iniciais vocês trazem para a gente. Um minutinho, a gente já se vê. Então, pessoal, olha, a gente recebeu diversas respostas aqui no chat, quero agradecer a contribuição de todo mundo. Eu selecionei aqui algumas, mas todas foram mais ou menos no mesmo caminho, né? Então, o professor Antônio, ele diz assim, estereótipos não são nada mais do que preconceitos, né? E nesse mesmo sentido, a professora Márcia Helena contribui com a gente, trazendo que estereótipo é uma visão pré-estabelecida
né? Ainda o professor Paulo diz assim: o estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. Olha que interessante, porque por palavras diferentes, todos acabaram trazendo respostas que servem muito bem para a gente responder à pergunta o que é estereótipo, né? Então, se a gente pensar que é um preconceito, que é uma ideia pré-estabelecida, que é um tipo de padrão que a sociedade construiu, essas respostas cabem muito bem para a gente pensar a definição de estereótipo, né? Se a gente for ver essa definição lá no dicionário, o dicionário, gente, olha, saibam que o dicionário é um dos melhores amigos que a gente pode ter nessa vida inteira, porque o que ele traz para a gente, que esclarece as ideias, nossa, olha, é demais. Então, eu fui consultar o dicionário, certo? E aí, o que o dicionário me trouxe? Vejam só, eu procurei lá estereótipo, vejam aí na tela, ele me disse assim: estereótipo é um padrão estabelecido pelo senso comum, ou seja, por aquelas ideias que todo mundo tem, que todo mundo compartilha, né? E baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Teve alguns estudantes, né, que trouxeram aqui o estereótipo, ele vem da falta de conhecimento sobre aquela determinada coisa. Quando você diz assim, as mulheres elas não podem fazer tantas coisas quanto os homens fazem. Essa pessoa só está provando um negócio, que ela não conhece muitas mulheres, né? Porque o que a gente tem de exemplos, a gente teve um exemplo aí no começo da nossa aula de hoje. Quantas coisas que as mulheres conseguem fazer mais ou até melhor do que os homens, né? Não desmerecendo os homens, como disse no nosso vídeo, mas reconhecendo, né, a capacidade das mulheres e fugindo do estereótipo de que mulher é inferior ao homem, né? E uma segunda definição ainda que o dicionário traz para a gente é essa aí na tela. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém, sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de informações gerais e inverdades. Então, olha só, a gente tem aí um certo senso comum, né, uma certa informação mais ou menos generalizada de que o Nordeste é um lugar extremamente seco, assolado pela aridez, né? E quando a gente sabe, e está aqui o nosso professor querido geógrafo para nos dizer um pouquinho sobre isso antes da gente continuar, que isso não é lá a verdade, não é, Rousseau? É verdade, professora. Até pela situação, né, o Nordeste, nós sabemos, ele tem as suas dificuldades, né, aquele processo socioeconômico que se passou, né, o êxodo rural que aconteceu lá a partir da década de 70, né, principalmente mais forte na década de 80, com a industrialização. Mas é lógico que com investimentos, né, principalmente investimentos governamentais e até privados, né, a gente vê que há soluções. Né? A gente sabe que no Nordeste nós temos lençóis freáticos que podem ser utilizados, né, através de processos subterrâneos, né, através de investimentos estatais e privados. Nós podemos também falar sobre a questão aí das chuvas, que elas podem, né, num certo período, há uma abundância de chuvas em certos locais, não em todos, e aí pode haver a distribuição, né, a captação dessa água através das cisternas, como muitas pessoas fazem, e ser distribuído para a população. Né? Não captar a água e deixar para você, principalmente nos grandes latifúndios. Então, a distribuição ela tem que ser feita. Uma coisa que eu fiquei interessado, assim, que me interessou muito na sua explicação, é essa questão de ser pejorativo. Então, assim, uma dúvida. Estereótipo é só pejorativo ou tem lado positivo aí, professora Mafê? Então, é interessante a sua pergunta, Russo, porque normalmente a gente traz como exemplo a questão pejorativa, né? Mas, se a gente for se analisar, assim, a maneira como a sociologia entende o estereótipo, a gente pode até pôr aí na tela um exemplo do autor Homi Bhabha.
O professor Homi Bhabha, ele é um professor e autor anglo-indiano. Ele nasceu na Índia, mas depois se radicou na Inglaterra, né? Olha o que ele diz sobre estereótipos. Simplificação. Estereótipo é uma simplificação, porque é uma forma presa, é uma forma fixa de representação. Então, independentemente da gente escolher uma característica que a gente julgue como negativa, pejorativa, ou uma característica que a gente julgue como positiva, digamos assim, né? Mesmo assim, se for uma simplificação, se for uma forma fixa, muito presa de representar uma determinada pessoa, ou local, ou grupo social, ainda assim a gente pode chamar de estereótipo, né? Por exemplo, dizer assim, olha, todos os orientais são muito mais inteligentes que os ocidentais, né? E isso é um estereótipo. Ainda que a gente ache que a gente está fazendo um elogio, o complicado é que a gente está colocando dois lados, né, nessa história. Um deles a gente está até elogiando, mas o outro a gente acabou denegrindo por tabela, né? Então é muito complicado, né? O estereótipo ele traz um monte de visões embutidas que a gente precisa parar para analisar, né? Aí, a gente está falando tanto sobre estereótipos na nossa vida, na geografia, enfim. E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Você consegue se lembrar de alguns exemplos de estereótipos? Talvez alguma coisa que você já tenha visto, enfim. Você consegue lembrar? Traz aqui para a gente, em um minutinho a gente já se vê. Olha só, a gente tem aqui várias situações que os professores e estudantes trouxeram para a gente, né? Então, assim, falar, por exemplo, olha, tinha que ser brasileiro, é uma situação que expressa um estereótipo, né? Ou então, os mineiros são um pouquinho devagar, né? Ou então, os paulistanos só pensam em trabalho, né? Todas essas frases são estereótipos, né? A gente consegue, então, ver, inclusive, como na geografia, a gente também encontra estereótipos, porque a gente associa determinadas características de cada indivíduo a um certo local geográfico, né? Então, a gente diz assim, pô, os paulistanos só pensam em trabalhar, olha aqui, professora Eva, os baianos são preguiçosos, imagina! Então, assim, olha como que a gente vai tendo esses preconceitos e estereótipos geográficos, né? E que, às vezes, no senso comum, a gente acaba reproduzindo sem nem refletir muito sobre eles, né? Por isso que eu quero trazer, para a gente entrar mais ainda no tema da geografia, eu quero trazer o Milton Santos, que também falou para a gente a respeito de estereótipos nas paisagens, não foi, Rousseau? É verdade, professora. E outra, né, Mafê? A gente, quando fala de Milton Santos na geografia, né, ele é demais, né? Então, essas características das paisagens que foi retratada por Milton Santos, ele demonstra claramente essa questão aí de certos estereótipos que aparecem nas paisagens. É interessante. E aí, como explicar na filosofia a frase que foi colocada aí por Milton Santos, que logicamente a Mafê vai explicar para nós, né, Mafê? Então vamos lá. Milton Santos, lá na Metamorfoses do Espaço Habitado, ele escreveu assim, cito nas palavras dele: tudo aquilo
que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem. Não apenas formada por volumes, mas também por cores, movimentos, odores, som. Então, o Milton Santos está trazendo para a gente uma definição de paisagem que é interessante porque é muito ampla, né? Então, a paisagem, ela não abarca só aquilo que a gente tem em termos físicos, né? Então, se é um lugar mais montanhoso, se é um lugar de planície. Para além disso, o professor Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, trouxe para a gente paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Então, para além dos aspectos físicos, é também, se de repente aquele local montanhoso, que casas eu encontro ali, não é? Como as pessoas trabalham, como que elas vivem, qual é o meio de vida, o modo de vida daquelas pessoas, em que elas trabalham, como elas exploram aquele ambiente, como elas se relacionam com a natureza naquele local. Tudo isso é geografia, tudo isso é paisagem, tudo isso é o conceito que o Milton Santos traz para a gente de paisagem. E só por esse conceito tão amplo que o geógrafo Milton Santos traz de paisagem, a gente já percebe como que isso vai um pouquinho dialogando com outras áreas de conhecimento também, a sociologia, que fala sobre os estereótipos, a filosofia, que também fala sobre estereótipos, e tudo isso vocês vão conhecer bem melhor quando vocês chegarem no ensino médio, mas nunca é cedo para a gente começar a fazer essas reflexões, né, sobre as ideias que a gente vai propagando assim no nosso dia a dia, sem nem perceber, né? Aí, pessoal, eu trouxe aqui para a gente relembrar, então, para a gente iniciar uma breve atividade, eu trouxe um mapa político do Brasil. Vamos lembrar juntos que o mapa político do Brasil ele é dividido em 5 regiões, né? Então, eu coloquei aqui para a gente ver juntos. Em verde aparece destacada a região norte, em azul a região nordeste, em amarelo mais clarinho aparece então a região centro-oeste, em vermelho a região sudeste e em laranja a região sul, beleza? Então, se vocês puderem colocar aí no caderno de vocês, só para vocês não esquecerem quais são as 5 regiões, né, do nosso mapa político. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aí vocês vão me dizer, mas professora, por que a gente está vendo o mapa político? Porque, logo em seguida, olha o que aparece aí para vocês. 5 exemplos de paisagens, certo? E aí vocês vão olhar essas paisagens e eu gostaria que vocês associassem, assim, o conhecimento que vocês já têm, as ideias que vocês já têm de cada região. Gostaria que vocês associassem, então, cada uma dessas paisagens com o local, com a região do mapa político do Brasil que vocês acham que ela se localiza. Então, por um exemplo, eu acho que a 1 se localiza na região sul. Então, você escreve aí no seu caderno, 1, região sul. Beleza? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. A gente já se encontra para ver como que vocês fizeram essa associação. A gente já se vê.
oeste do país. A segunda imagem, Farol da Barra, fica em Salvador, na Bahia, lá na região nordeste. Terceira imagem mostra o Cerrado, fica no centro-oeste do Brasil. Quarta imagem, gente, Cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, região sul do nosso Brasil. Uma parte das cataratas, inclusive, fica na Argentina, né? E, por fim, a gente tem aí a cidade de Paraty, fica no Rio de Janeiro, no sudeste brasileiro. Esse é o momento em que vocês vão olhar, né, para as respostas de vocês e ver, olha, essa daqui realmente eu associei corretamente. Opa, essa daqui era em um outro local. E a gente vai tentar pensar, por que será que eu associei essa imagem com essa região? Quais são as ideias que eu já tinha sobre essa região? E será que essas ideias são necessariamente verdadeiras ou será que são ideias assim que foram se espalhando por aí de uma forma mais ou menos estereotipada, ou seja, um padrão que não necessariamente condiz com a realidade, né? E aí, para a gente ir se encaminhando então para o final da nossa aula, Russo, você quer contar para os estudantes a sugestão que a gente deixa? Então vamos rapidinho aí, pode botar na tela a sugestão, né, para a gente já encerrar a aula, porque já passou até o tempo. Então vocês vão entrar aí no Saiba Mais, print a tela e vai ter um vídeo aí falando, rapidinho esse vídeo, estereótipos e o que são. Tá certo, pessoal? Quero agradecer à professora Maria Fernanda pela ótima didática aí sobre estereótipos. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, tá? E mais uma vez eu quero agradecer a todos pela participação. Obrigado, professora Maria Fernanda, um abraço a todos. Tchau, tchau.